Aula 11, essa que trata aí de integrais duplas sobre regiões genéricas. A gente também vai dar aí uma outra vertente aí para o cálculo de volume, né, de sólidos, né, onde a gente pode fazer a devida projeção e assim retornar aquele cálculo que nós vimos anteriormente no vídeo passado, tá? Essa disciplina é de cálculo 2, sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e para quem quiser se inscrever no canal, sinta-se à vontade, e para quem tiver algum problema ou alguma dúvida, sugestão, pode estar postando nos comentários. Bem, então vamos aí fazer uma recapitulação da integral dupla, né, que a gente já viu que tem esse formato, né, duas integraizinhas, aqui o integrando é uma função de duas variáveis, aqui o elemento de área infinitesimal sobre uma região, né, D. Nesse caso, a gente está fazendo aqui a igualdade com, na verdade, um sólido aqui, né, no caso, onde você possa fazer a projeção e trabalhar em cima dessa projeção aqui, essa região. Então, essa região R aqui passa a ser essa D, certo? E essa função F grande aqui, na verdade, a gente vai adaptar ela, né? Vai dizer o seguinte, que vale a função para os pontos que estão definidos dentro dessa região, né, que seria a projeção aqui embaixo, e fora dessa região a gente vai denominar como se a imagem fosse zero, e assim a gente não tem perda de algum outro volume que possa ficar por fora, tá? Então, o que a gente vai fazer é trabalhar com regiões genéricas, vai fazer a projeção dessa região sobre o plano, tá? O plano X, 0y. Na verdade, essa projeção vai depender muito de duas classificações que a gente vai ver à frente, né? Porque depende de como esse objeto esteja no espaço, a gente pode, de repente, fazer a projeção em outro plano, tá? Mas essa função ela vai ficar definida desta maneira, tá? Atuando sobre os pontos que estão definidos nessa projeção, a gente vai definir a própria função e fora da região a gente vai definir como sendo o zero, tá? Então, nossa integral dupla, ela fica dessa forma aqui, tá? Então, a gente vai ter aí uma classificação para trabalhar com esse tipo de situação em dois tipos, tá? Que a gente vai denominar aqui tipo 1 e tipo 2, tá? No caso do tipo 1, a gente vai ter uma variação de uma das variáveis, no caso x e y, né, que a gente está trabalhando. No caso aqui, a gente está trabalhando com y, variando entre funções que dependem da variável x, tá? Isso é bem importante. Então, y depende das variáveis x. E aqui a gente vai denominar dentro daquela projeção a variação numérica para o x. Então, percebo, tudo vai ficar atrelado à variável da nossa função, tá? E uma outra coisa importante a se frisar é que, logicamente, essas funções aqui têm que ser contínuas dentro desse intervalo onde está fazendo a variação numérica, certo? E uma outra coisa é que na hora de montar a nossa integral, essa integral essa variável que está ocorrendo entre duas funções, ela sempre vai ficar para o lado de dentro da integral, tá? Então, ela fica na integral interna. A integral externa, ela sempre vai ficar com a variação numérica. E isso para quê, pessoal? Para que a gente tenha um número no final, tá? Como a gente está falando de volume, a gente vai precisar, então, que essa integral, na hora da gente calcular essa integral dupla, resulte num número. E para que isso aconteça, sempre a variação entre funções tem que estar na função interna, tá? E a variação numérica na parte de fora, tá? A gente vai ver isso bem claramente num exemplo que a gente vai fazer, e aí vocês vão entender por que essa exigência da variação entre funções ficar na parte interna da integral, tá? Aqui, pessoal, algumas regiões do tipo 1 que a gente possa ter, tá? Então, a gente tem uma região aqui, certo? Ela não é muito bem certinha, ela pode estar... Por isso que as regiões são genéricas, tá bom? Aqui a gente tem a variação de A para B, que são retas, né? Verticais, certo? E aqui a nossa variação da função G1 de x para G2 de x, tá? Não importa se essa região tiver, por exemplo, um bico,
dependendo de onde ela esteja definida, tá? Então, essa variação, aqui nesse caso, a gente tem aquele caso comum que a gente já viu em cálculo 1, que integrais definidas, vamos dizer assim, por duas outras funções, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que verificar quem são os pontos de interseção, e aí, novamente, né, sempre a variação de uma das variáveis y, no caso, depende de x, tá? G1 de x para G2 de x, e a variação numérica do x, então, de A para B, certo? Um outro formato dessa região também pode ser essa daqui, tá? Onde a gente tem o início da nossa região, aqui a gente tem esse ponto aqui, que seria um vértice, né? Uma parábola aqui, vamos supor. Aí você tem que saber o vértice até uma outra denominada reta aqui que vai condicionar essa sua área aqui a ser, essa região a ser integrada, tá? Sobre essa região, beleza? Então, só recapitulando, o tipo 1, a gente tem a variável y, variando entre funções que dependem de x, e aí a gente vai ter que verificar, estabelecer a variação numérica para essa variável x, tá? No outro caso, né, as regiões denominadas do tipo 2, né, elas já vão ser ao contrário daquilo que a gente viu, certo? Aqui no caso a gente vai ter o x agora, variando entre funções que dependem do y, certo? E aí a gente vai ter que estabelecer a variação numérica para o y, beleza, pessoal? Então, isso vai de acordo com o próprio sólido que você está querendo calcular o volume, beleza? Novamente, a mesma história que eu contei para vocês ainda agora. Nessa integral, a gente vai estar usando essa função que está definida sobre essa região, que é a projeção, certo? Fora dessa região, a gente vai estipular que seria zero, para a gente não ter perda de nenhum cálculo, né? A integral de dentro sempre fica variando entre as funções, tá? E claramente aqui, uma outra coisa que a integral de fora, variação numérica. E uma coisa importante, pessoal, que eu esqueci de falar aqui, é que, por exemplo, no tipo 1, o dA, né, que é o elemento de área, ele vai ficar aqui, olha, se essa variação é do y, né, nessa integral de dentro aqui, então é dy dx, tá, que a variação numérica aqui é para o x. E no outro caso, né, do tipo 2, o nosso elemento de área ele também vai modificar. Ele vai ser dx dy, porque a variação da variável x está entre funções que dependem de y, tá? Então, por isso é o dx que está variando aqui, e por fora a integral variando numericamente, que simboliza aqui o eixo y, tá? Então, por isso dy aqui. Então, não pode esquecer esse detalhe. No tipo 2, o elemento de área é dx dy. E no tipo 1, o elemento de área é dy dx, tá? Isso basta você verificar qual é o intervalo aqui, qual seria a variação, né? Quem é que está variando aqui, você vai acompanhar então com o elemento que acompanha aquela variável, tá? Muito bem, algumas regiões do tipo 2, então. Então você vê aqui que a figurinha já modificou, tá bom? Aqui o eixo x, né? Se a gente fosse verificar essa figura aqui, o eixo x está variando dessa função H1 de y para H2 de y, né? E como a nossa variável é o y tem que variar numericamente aqui de C para D, tá? Fechando, então, a nossa figura. Da mesma forma, a gente pode ter coisas pontiagudas aqui, isso aqui não tem importância, de acordo com que a gente saiba aqui esse vértice dessa figurinha, certo? Então, a variação de C para D e o x aqui variando da função H1 de y para H2 de y, tá? Então, se vocês fixarem essa história de variação, quando vocês olharem a figura, a projeção que vocês colocarem lá no plano, vocês vão tentar identificar da melhor maneira, ou seja, o que melhor se adapta para que você consiga cobrir a região por inteiro, tá? Sempre levando em consideração variação no eixo do x, variação no eixo do y, e também prestando atenção no elemento de área que pode ser modificado de acordo com o tipo que você está utilizando para fazer esse cálculo, tá bom? Então, vamos verificar um exemplo aí bem legal, olha só. Calcule a integral dupla de x mais 2y sobre essa região Dzão, certo?
onde Dzão é a região limitada pelas parábolas y igual a 2x ao quadrado e y igual a 1 mais x ao quadrado. Então percebo que nesse exemplo, nesse exercício aqui, né, as funções já estão, vamos dizer assim, já bem definidas, onde a variável é a variável x, certo? Então nesse caso, pessoal, o que vocês vão ter que fazer? Primeiro de tudo, para você ter uma ideia sobre a região a qual vai ser integrada essa integral dupla, seria você plotar os gráficos no mesmo plano. Então, são duas parábolas, tá? Esse y igual a 2x ao quadrado, uma parábola com cavidade voltada para cima, né, porque o a é 2, passando pela origem, certo? Então, seria essa daqui, ó. E essa outra, novamente, uma função do segundo grau, y igual a 1 mais x ao quadrado, onde é a parábola com cavidade voltada para cima, né, porque o a é positivo novamente, porém, essa função ela não tem zeros, né, porque o delta, o discriminante é negativo, certo? Isso significa que você pode colocar aqui o vértice da função, que seria exatamente quando x for 0, vai dar 1 aqui. Então, esse ponto aqui é o 1, né, no eixo y, e essa parábola com cavidade voltada para cima está plotada mais acima do que essa outra parábola, tá? Então, pela própria figurinha, a gente vai ter que identificar o quê? O segundo passo, que é identificar os pontos de interseção entre essas duas funções. Como que a gente faz isso? Iguala as funções, tá? Então, 2x ao quadrado igual a 1 mais x ao quadrado, né? Então, esse x ao quadrado passa para o primeiro membro, vai ficar x ao quadrado igual a 1, que dão os valores x igual a mais ou menos 1, tá? Então, basta igualar aqui essas funções, a gente tem os pontos de interseção. Então, essa variação numérica do x, ó, vai do menos 1 até o 1, certo? E assim eu consigo percorrer, então, toda a minha figura. Perceba, o x está variando de menos 1 até 1. Imagine que isso aqui fosse um laser, tá, pessoal? Onde fosse feixes verticais aqui. Então, se eu estivesse varrendo essa área aqui, quando eu estivesse no x igual a 1, ó, eu daria esse pontinho aqui, né? Aí esse feixe de retas viria correndo junto com essa variação do eixo x, ó. Iria dar até o x igual a 1, que seria esse outro ponto. Então, daria esse retângulozinho aqui, ó, percebe? Só que a minha região não é esse retângulo inteiro. Então, eu tenho que fazer a variação no eixo y. No eixo y, por isso a gente usa essa setinha aqui, ó, para auxiliar na hora da gente montar a integral. Para fazer essa figurinha aqui, então, o y está variando dessa parábola aqui, que é a y igual a 2x ao quadrado, certo? Até a função 1 mais x ao quadrado, né? Y igual a 1 mais x ao quadrado. Então, assim, você já tem montado aí na sua cabeça como que está fazendo a variação. E aí, isso é você colocar isso agora na integral, tá? Nosso integrando já está aqui, ó, do x mais 2y, certo? E aí a gente vai fazer, novamente, na integral de dentro sempre são as variações entre funções. No caso, o nosso y, o dy, ele está variando da 2x ao quadrado até a 1 mais x ao quadrado. Tá aqui, ó. São os limites de integração dessa integral de dentro, certo? E o x, pessoal, está variando de menos 1 a 1. Tá aqui, ó, certo? Então, você conseguiu cobrir essa região aqui no plano, tá? A ideia sempre faço isso como se fosse uma lâmina com feixes de retas aqui para a gente cobrir essa área inteira, tá? Muito bem. Então, nós já sabemos que o nosso elemento de área aqui é dy dx. Essa integral está no tipo 1, certo? Porque nossa variável é a variável x aqui das funções, tá bom? E a pergunta professora, será que eu poderia modificar, passar do tipo 1 para o tipo 2? Sim, isso daí existe, tá bom? Só que dependendo da situação, você pode piorar o seu tipo de cálculo, tá? Nesse caso aqui, olha, a gente percebe que é um cálculo bem simples, tá? A gente vai primeiro resolver a integral em y, tá? O x vira constante, então aqui ficou x, integral de dy é y, mais 2 saiu, integral de y ao quadrado sobre 2, que simplificou aqui, que se expressificou só y ao quadrado,
variando de 2x ao quadrado para 1 mais x ao quadrado. Você vai fazer o teorema fundamental do cálculo para a variável y, certo? E só o y que vai sofrer essa interferência, perceba que tudo vai ficar em função do x, tá? E aí, quando você for calcular essa integral de fora, vocês percebem que todas as variáveis aqui só dependem de uma variável, que é o x, tá? E aí você vai integrar normalmente aqui, né, menos 3, x à quinta sobre 5, menos x à quarta sobre 4, mais 2, x ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2, mais x, isso variando de menos 1 até 1, fazendo as continhas, a gente ganha 32/15, né? Então, isso daí seria o valor dessa integral aí que a gente está calculando, tá? Como claramente isso daqui é um plano, né? Z igual a x mais 2y, então claramente isso daqui seria relacionado a um volume, se caso fosse, né? Então aqui seria o ponto V, unidade de volume, tá? Então, pessoal, fica bem claro esses passos aqui, tá? Para que vocês consigam interpretar o desenho, tá? Então, primeiro passo, plotar os gráficos no mesmo plano. Segundo passo, identificar os pontos de interseção. E o terceiro passo, escolher o melhor tipo, 1 ou 2, tá? E aí, dependendo desse tipo, você vai fazer. Se for o tipo 1, a função de dentro fica em função da variável x e fora da integral fica a variação numérica do x. No tipo 2, a função fica em função da variável y e a integral de fora fica a variação numérica do y, certo? Desse jeitinho aí, só tem esses dois tipos, tá? Vamos ver aqui a outra situação. Quando usar tipo 1 ou tipo 2, né? Como eu falei para vocês ainda agora, pode ser que o teu sólido ele seja um pouquinho mais complicado, tá? E a sua integral ela possa depender de mais técnicas de integração. Então, o que você vai optar? Pelo tipo que te der menos trabalho. Então, você tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Não simplesmente resolver a integral do jeito que está. Possa ser que a integral seja imprópria, por exemplo, e necessite de outros recursos que vocês ainda não viram em cálculo 2, tá? Como aproximação por outras funções, né? Por uma série de funções. Então, essas coisas vocês ainda não viram. Então, por isso a gente tem que adequar o tipo 1 ou o tipo 2. Mas em alguns outros exercícios, possa ser que você possa passar de um tipo para o outro, tá? Então, tudo isso é possível. Então, vamos verificar esse exemplo. Eu não vou terminar a integral, mas a gente vai só fazer a montagem, tá? Determine o volume do sólido que está abaixo do paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado e acima da região D do plano XY limitado pela reta y igual a 2x e pela parábola y igual a x ao quadrado, certo? Nós vamos identificar aqui os dois tipos, tá? Então, o tipo 1, percebo que esse exercício já está formatado para o tipo 1, porque as minhas funções aqui, ó, y igual a 2x, y igual a x ao quadrado, já está dependendo da variável x. O que eu precisaria fazer somente os pontos de interseção, né? E ficaria x ao quadrado igual a 2x, que tirando x em evidência vai ficar x, que multiplica x menos 2 igual a 0, dá x igual a 0 e x igual a 2. Então, já sei a minha variação numérica do x, tá? E a minha função y vai estar variando dessa parábolazinha aqui, quando eu já esbocei os gráficos no mesmo plano, né? Então, o meu eixo y está variando dessa parábola, que é x ao quadrado, até essa reta que é 2x. Beleza? Então, já tem a variação entre funções para o y, né, que está dependendo da variável x, e a variação numérica de x, tá? Aí você poderia perguntar, mas se eu quisesse utilizar o tipo 2, poderia? Claramente, tá? Percebo que no tipo 1, a gente utiliza a variação numérica para o x, tá? No caso do tipo 2, a gente vai precisar da variação numérica para o y. E para isso, a gente já sabe os pontos de interseção, que são 0 e 2, né? São o x. Aí aplica numa dessas funçõezinhas aqui para saber o y. Então, quando x for 0, o y também vai ser 0. E quando o x for 2, o y vai ser 4. Então, perceba que aqui a nossa estratégia já modificou, apesar dos gráficos serem os mesmos, tá? E aí a gente vai ter que fazer uma adaptação também nessas funçõezinhas, né? Porque essa função aqui está dependendo de x, essa aqui também. Então, a gente vai isolar o x. Então, x vai ser y sobre 2, tá? Então, meio de y.
e aqui eu vou ter x igual a raiz de y, tá? Então, no eixo x, para correr essa região, no eixo x, eu vou ter que variar dessa reta, né, meio de y para essa parábola que é raiz de y, tá? E no y, de 0 até 4, beleza? E aí fica muito simples, pessoal, você montar a integral. Vamos montar a integral aqui no tipo 1, tá? A integral de dentro fica em relação à variável y, portanto é o dy, variando de x ao quadrado a 2x, tá? E o dx, ou seja, a variável x está variando numericamente de 0 para 2. Então já montei minha integral aqui, show de bola, tá? E aí com certeza isso aqui vai resultar num número, tá? Vocês vão terminar depois, beleza? Aqui, para montagem, percebo que o nosso elemento de área ele vai modificar, porque a nossa função, a variável x está variando entre funções que dependem de y, né? Então, é o x que está variando. Dx está variando de meio de y até raiz de y, e o meu y variando de 0 para 4, beleza? Agora, só de perceber que tem essa raizinha aqui, você já percebe que o tipo 2 já vai te dar um pouquinho mais de trabalho na hora de resolver essa integral. Tentem fazer e me comentem aí, façam um comentário aí para a gente trocar essas ideias aí, tá bom? Então, tentem fazer dos dois modos. Aí, nesse caso aqui, qual seria o melhor? Tipo 1 ou tipo 2? Ou tanto faz? Vão me responder aí, tá bom? Vamos aí para um último exemplo, onde a gente tem claramente a necessidade de calcular o volume de um sólido, né? Que nesse caso aqui é o volume do tetraedro, tá? Tetra, 4 edros faces, então é uma pirâmide de 4 faces, tá? Então a face de baixo e 3 laterais, beleza? Então o que ele está dizendo? Determine o volume do tetraedro limitado pelos planos x mais 2y mais e igual a 2, x igual a 2y, x igual a 0 e z igual a 0. Tá? Então, isso vai formar nosso sólido. Para quem tem o GeoGebra, pode fazer a plotagem aí também, tá bom? Antes da gente plotar isso daqui, que seria bem difícil, né? Até para identificar o nosso sólido, a gente tem que identificar os pontos de interseção com os eixos coordenados aqui, né? Se possível, né? Ou os pontos realmente, os vértices do nosso tetraedro, né? Que no caso ele vai ter 4 pontos. Como determinar esses pontos? Fazendo a interseção entre essas equações que foram dadas aqui, tá? Então, para isso a gente vai numerar, tá? Essa primeira equação eu vou chamar de 1, a segunda equação de 2, a terceira equação de 3 e a quarta equação de 4, beleza? E aí a gente vai intercalar essas equações 3 em 3, tá? Então, aqui eu fiz um quadrinho. Você vai intercalar aqui, ó, 1, 2 e 3. Qual é o ponto que me gera? Então, ó, quando x for 0, o y também vai ser 0. E, portanto, o z vai ser 2. Está aqui o meu ponto de interseção. Esse é um vértice, né? Do meu tetraedro. Aí eu vou intercalando de 3 em 3, tá? Combinação de 4, 3 a 3 dão 4 possibilidades. Então, portanto, você vai listar aqui essas possibilidades dos pontos, vai identificar os vértices. Depois disso, você vai colocar lá no plano tridimensional esses 4 pontinhos, né? O 0, 0, 0, 1, meio 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 2, tá? Isso aqui vai formar nosso tetraedro, beleza? E você vai conseguir, então, plotar o segundo passo, que é o gráfico, né? Então, você já fez a análise geométrica do seu sólido, que é essa pirâmide que é chamada de tetraedro, beleza? E depois disso, você vai ter que fazer o que, pessoal? Você vai ter que projetar essa pirâmide sobre um dos planos, tá? Nesse caso, o plano que te daria menos trabalho seria projetar no plano x, o, y, certo? Ou x, 0, y, tanto faz. No plano xy, tá? Então, quando você plota aqui, ó, se você estivesse olhando daqui de cima, você enxergaria esse triângulozinho aqui, que é exatamente esse triângulo que está plotado aqui, tá?
lá no plano XY, pessoal, para ficar mais claro, você ignora essa última coordenada e plota esses pontinhos aqui, ó, 0, 1, que é esse ponto aqui, o 0, 0, que é a origem, e esse ponto aqui, 1 e meio, tá? E aí forma o nosso triângulo, que seria a nossa projeção, beleza? E aqui você vai escolher se quer o tipo 1 ou o tipo 2, tá? Geralmente, o tipo 1, ele dá menos trabalho, então a gente já vai optando logo pelo tipo 1, tá? Então, deixar as funções em termos da variável x, tá? Então, para isso, se ficar muita dúvida, você vai ter que escrever aqui a equação dessa reta e a equação dessa reta. Como é que a gente faz isso? Qual é a equação da reta? Ax mais b, y igual a x mais b. Então, você vai fazer um sistema aqui, né? Quais são os pontos que participam dessa reta? O 0, 0 e o 1,5, né? Aí, aplica nos pontos, vai dar um sisteminha, você vai encontrar essa equação aqui, que é y igual a x sobre 2, tá? Depois, esse outro, a mesma coisa, y igual a x mais b. Quais são os pontos que participam dessa reta? O ponto 0, 1 e o ponto 1,5. Substitui, acha um sistema, encontra a equação da reta x mais 2y igual a 2, beleza? E aí você isola o y porque a gente está querendo trabalhar no tipo 1, então a variável tem que ser o x, tá? E numericamente, qual seria a variação do eixo x para formar essa figurinha aqui, né, no eixo x? De 0 até 1, certo? Formou esse quadradinho aqui. Porém, o y, para formar essa figura aqui, a gente tem que variar dessa reta x sobre 2 para a outra reta que é 1 menos x sobre 2. Então, já está pronto, só é montar a integral, né? A integral de dentro varia entre funções, então de x sobre 2 até 1 menos x sobre 2. E a integral de fora, a variação numérica do x, que é de 0 para 1. E quem é o elemento de área? dy dx, tá? Porque a variação numérica aqui fora é do x. E aqui é a variação do y entre essas funções. Montou a integral e calculou e achou aqui um terço, né? Eu sempre brinco assim com meus alunos, porque nós já temos os vértices, né, do tetraedro, então a gente poderia saber quem são esses vetores geradores aqui, né, que seria esse e esse. Aí você faz o produto misto, que seria o determinante formado por essas coordenadas dos vetores. E aí, para calcular o volume desse tetraedro, né, que é uma pirâmide, a gente divide isso por 6. Então, 1/6 do produto misto entre U, V e W, que dá exatamente quanto? 1/3. Então, eu quero muito que vocês façam isso daí, tá bom? Assistam e façam as continhas por fora, verifiquem se está tendo algum problema. Qualquer coisa, me comenta aí, tá bom? Só lembrando que, além do Stuart, estou usando também aqui o Guidorize para algumas partes teóricas, tá bom? Bons estudos a todos.